Fala aí, galerinha. Fala aí, tropa. Beleza? Tudo na paz com vocês? Todo mundo voltando aí do recesso. Vamos aqui para o nosso primeiro vídeo, ó, 2024. Os outros que vocês tenham assistido, talvez, né, para se preparar para as provas, foram todos gravados em anos anteriores. E esse ano é o primeiro que eu estou gravando aqui para a turma do 9º ano. Beleza? Então, vamos lá. No ano 2024, né? Vocês vão ouvir um barulho de pássaro aí. Estou escutando aqui, eu estou em casa. O passarinho que eu tenho aqui em casa, o Lionel Messi, ele resolve de convidar os seus colegas aqui para a área e fica a turma toda resenhando ali na área, conversando. Aí faz barulho, beleza? Mas vamos lá. Vocês vão me ver assim, a tela cheia, tá bom? Vocês vão observar que em determinados momentos eu vou desaparecer. Em determinados momentos vocês vão me ver assim. E em determinados momentos vocês também irão me ver assim. Ok? Então, só para não ficar estranho, vamos lá dar início. Outra coisinha, vocês estão olhando para a câmera. Vai ter momento que, se a câmera estiver filmando, né, eu vou estar olhando para o lado aqui, que eu estou olhando para o monitor que me auxilia. Aqui é a câmera, aqui é o monitor. Certo? Para poder ficar um negócio altamente mais ou menos organizado. Vamos embora. Vamos produzir aqui. Vamos entrar aqui no perfil. Clicar aqui. Let's go. Vamos falar aqui do leste europeu. Certo? O que é o leste europeu? Né? Vocês que estão em sala, vocês que estão assistindo minhas aulas, vocês vão lembrar que eu expliquei lá como se configurava o leste europeu, como se constituía o leste europeu, e eu fiz questão de iniciar, né, a aula colocando uma imagem das cidades do leste europeu, que eu particularmente acho cidades muito belas, né? Temos ali várias cidades no leste europeu que são muito bonitas, né? Uma arquitetura diferenciada, culturalmente muito ricas, com história muito rica também. Então, eu particularmente admiro muito as cidades do leste europeu, certo? Eu costumo de vez em quando aqui no Google dar uma viajada ali pelos países, né? E automaticamente por algumas cidades do leste europeu, tá bom? Então, vamos lá. Entendendo um pouquinho o leste europeu. O que é? Como se configura o leste europeu? Né? Vai ser uma porção da Europa, certo? Que fica situada entre a parte desenvolvida da Europa, o oeste da Europa é desenvolvido, já o leste não é tão desenvolvido, e a Ásia, certo? Então, o leste europeu ele fica estrategicamente entre essa parte desenvolvida da Europa e o continente asiático. No meio, eu tenho ali o leste europeu, certo? Que não vai ser tão desenvolvido quanto o oeste por N fatores, dentre eles, né? O processo de desenvolvimento econômico motivado ali pela industrialização, né? A industrialização, a primeira revolução industrial, ela vai acontecer de forma mais intensa lá no oeste, na Inglaterra, século XVIII. Quando eu venho para o século XIX, o leste europeu ainda não adentra nesse processo, né? Vai adentrando aos poucos ali um ou outro país é quem vai adentrando no processo, beleza? E para completar a situação, quando acontecem, né, as duas grandes guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, aí a Europa ela fica literalmente dividida, primeiramente ali pelo Muro de Berlim, né, que separava a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental, e para complementar ali pela Cortina de Ferro, certo? Para exemplificar melhor isso para vocês, deixa eu trazer aqui esse mapa, que aí a gente vai poder entender, né, por que leste europeu. Olha só aqui, eu tenho um mapa da Europa no todo, todos vocês aqui já estudaram isso aqui, viram em capítulos anteriores. Aqui eu tenho um mar Mediterrâneo, ó, deixa eu colocar aqui o pointer, que fica melhor, canetinho. Aqui, ó, eu tenho um mar Mediterrâneo, aqui é a África, tá certo? O norte da África, o Marrocos, por exemplo, bom? Dentre outros países que vão estar aqui sendo banhados pelo mar Mediterrâneo no norte da África, e eu tenho aqui os países que são banhados, né, os países que estão no sul da Europa, que são banhados pelo Mediterrâneo. Aqui eu tenho o Atlântico, certo? Também continuação do Atlântico, mas também posso chamar aqui de Mar do Norte, ok? Quando eu venho aqui para essa região da Escandinávia, aqui, ó, vou ter aqui Mar Báltico, Mar do Norte, né? Desculpa, Mar Báltico, Mediterrâneo, aqui eu tenho a Turquia, aquela região ali do Estreito de Dardanelos e tal. Aqui eu vou ter o Mar Negro, né? Nessa região aqui, já divisa entre Europa e Ásia, onde está acontecendo o conflito com a Rússia e a Ucrânia, por exemplo, acontece nesse local aqui, ó, nessa região, ok? Então, para a gente conseguir se situar aqui dentro da Europa, essa parte aqui ó, já vai ser a Ásia,
Tranquilo? A partir do momento que eu venho para cá, eu já estou aqui adentrando no continente asiático. Aqui também já é continente asiático, né? A Rússia passou a parte. É a Rússia europeia. Desculpa, a Rússia é que vai ter a parte asiática, né? Que a Rússia ela vai estar com 30% ali do seu continente, do seu país, desculpa, no continente europeu e aproximadamente 70% da Rússia vai estar no continente asiático, certo? Então eu tenho a parte europeia russa e eu tenho também a parte asiática russa. Show? Tranquilaço? Mas por que eu coloquei esse mapa? Que eu quero explicar isso aqui para vocês. Vou passar aqui para vocês. Cadê daqui? Vamos lá, meu filho, me ajude. Aqui, vamos pegar a canetinha agora. A caneta. Só o que faltava é minha cachorra aqui do lado agora. Ela inventou de cavar, reta escavadeira. Não sei se dá para pegar o áudio. Mas tá cavando aqui do lado. Mas vamos para a aula. O que vai acontecer aqui? A gente vai observar que em determinado momento da história, certo? Principalmente após a Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha, aqui ó, tá, né? A Alemanha aqui, ela teve a construção de um muro, que foi o Muro de Berlim. E esse muro, ele serviu como referencial para que fosse criada aqui a cortina de ferro, né? O que literalmente separava. Tem uns países que vão ficar dentro, que eu vou passar aqui só para a gente poder ter o norte. Tá? Vou ficar aqui organizado. Então, eu tinha desse lado aqui. Deixa eu colocar aqui uma caneta branca, que fica melhor para poder identificar. Desse lado aqui, ó, eu tinha aquela Europa alinhada ao capitalismo, certo? Que tinha como parceiro os Estados Unidos da América. Pronto. Então, essa parte era a parte o quê? Que estava alinhada ao capitalismo, que tinha como parceiro os Estados Unidos, que eu vou chamar de Oeste. Oeste. Deixa eu ver se dá para escrever aqui, que eu estou sem Oeste, mas deu certo. Coisa boa e viva a tecnologia. Oeste europeu. Já esse do outro lado aqui, deixa eu ver aqui qual que vai dar certo aqui. Deixa eu ver se esse lado aqui vai ser. A cor vermelha vai dar certo aqui. Desse lado, eu tinha os países ligados ao socialismo, certo? Onde tinha como parceiro a URSS, ok? Esse bloco aqui, ele representava o que? O leste europeu, ok? No período da Guerra Fria. No período da Guerra Fria, ficou essa organização no continente europeu. Tranquilo? A parte aliada ao capitalismo, aqui, deixa eu botar aqui novamente, a parte aliada ao capitalismo, que tinha os Estados Unidos como principal financiador ali, como principal representante, e a parte aliada ao socialismo, que tinha ali a URSS como seu principal representante, também como seu principal financiador, porque tanto os países que estavam desse lado, do leste, ou os que estavam no oeste, de certa forma, eles, direto ou indiretamente, eles recebiam alguns benefícios para poder estar agregado a um bloco ou a outro, certo? Aqui foi mais a base do capital, do dinheiro mesmo, né? Tem o plano Marshall, plano de ajuda de reconstrução, né? Ajuda financeira, ok? Aqui eu vou ter o poder de convencimento, aquela parceria de você ter um aliado, e aqueles que se posicionavam contra, que criavam uma certa barreira, eles tinham que enfrentar ali o Exército Vermelho, né? Então, ou você ia porque queria, ou você ia porque estava sendo forçado, certo? Mas você estando ali no lado soviético, você também tinha uma certa ajuda financeira, tá bom? Tinha um certo investimento que os caras faziam lá. Tranquilaço? Aí eu vou ter aqui, ó, nessa região aqui, certo? Nessa parte aqui, os países que hoje constituem, né? Mas antes não tinha esses países aqui, eu tinha aqui a Iugoslávia, certo? Que ela não aderiu ao capitalismo, não aderiu definitivamente ao socialismo, mas era ela estava neutra, mas estava neutra com um posicionamento
alinhado ao URSS. Ela não queria estar sob o total domínio da URSS, mas tinha uma certa relação amigável com os representantes. Né? Nesse período aqui, eu vou ter como destaque o Stalin. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar aí algumas personalidades, alguns líderes lá do leste europeu. Beleza? Então, só para a gente entender mais ou menos o porquê desse leste europeu está associado a essa divisão que foi feita, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, durante todo o período da Guerra Fria, certo? Que aqui eu tinha a Europa capitalista e a Europa socialista. Oeste europeu e leste europeu. Tá bom? O porquê do leste europeu vai surgir nesse período e tanto os Estados Unidos quanto o URSS eram as potências que dividiram e disputavam o poder de influência. Disputavam não, até hoje ainda disputam, porque essa guerra da Ucrânia com a Rússia tem a ver ainda com resquícios, né, do que aconteceu nesse período. Tá bom? Show de bola? Deu para compreender aí? Vamos embora, senão o vídeo fica muito longo e vocês não querem assistir até o final. Eles vão ver se me falar demais, pelo amor de Deus. Vamos para a próxima aqui. Olha só. O leste europeu e seus conflitos, como eu falei, né, vai surgir ali, ganhar essa força depois da Segunda Guerra Mundial, mas antes da Segunda Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, essa região já vivia em conflito. Já tínhamos embates ali, né? Tínhamos situações que não eram muito legais, muito amigáveis. E com o passar do tempo, esses conflitos só foram se intensificando, e hoje, né? Estou gravando agora aqui, velho, dia 25/7/2024. Deixa eu ver aqui o horário. Daqui a pouquinho isso aqui vai ser postado. Acabei que eu estou postando. 15:09. Pleno século XXI, irmão. A gente ainda tem conflito no continente europeu, lá no leste europeu. A Rússia invadindo a Ucrânia. Certo? E isso esses embates são resquícios de quê? De situações que aconteceram no passado. Essa invasão russa à Ucrânia, por exemplo, é a consequência do processo que foi plantado lá na Guerra Fria. Certo? Por que, Everton? A Rússia quis invadir a Ucrânia. Já faz tanto, ainda está tendo esse conflito. Mas por quê? Porque a Ucrânia, de certa forma, ela quis alinhar-se ao o Parlamento Europeu, né, que quis fazer parte da União Europeia, e a partir do momento que a Ucrânia adentrasse no bloco da União Europeia, provavelmente ela seria convidada a ser um membro da OTAN, e a URSS, né, com receio, ela já se posicionou, a Rússia, né, ela já se posicionou dizendo, opa, esse tipo de situação não vou aceitar, porque eu não quero os caras tão próximos aqui a mim. Então, começou esse embate, começou essa situação, né, que vem se alastrando e ainda vai continuar aí por um determinado período. Tá bom? Então, os conflitos no continente europeu, no leste europeu, eles se fizeram presentes no finalzinho da URSS, né? Quando a URSS ela chega ao fim, a Iugoslávia, que eu citei anteriormente, hoje, se você for procurar no mapa, não existe mais a Iugoslávia. Ela deixou de existir. Esse único país, né, deu espaço aí a 6, 7 países que se tornaram independentes, entre eles a Croácia. Né? Eu tenho a Sérvia, eu tenho, deixa eu ver aqui, Croácia, Bósnia, né? Bósnia e Herzegovina, Kosovo, que está lutando lá pela sua independência também. Enfim, eu tive um conjunto de países que se tornaram independentes, né, com o fim da URSS. A Tchecoslováquia se desintegrou, deixou de existir, né? Transformou-se em 2 países, né? A República Tcheca e a Eslováquia. E assim foi acontecendo esse processo. Vale ressaltar que a questão da Tchecoslováquia, né, não foi um embate, não foi um conflito, foi um acordo amigável, né? Algo em comum para a região, certo? Foi um acordo que ambos se sentaram, começaram a dialogar e conseguiram chegar a um resultado que ambos ficaram satisfeitos, tá bom? Então, os conflitos no leste europeu, eles se fizeram presente no passado, se fazem presente hoje no presente e provavelmente vão continuar a fazer presentes no futuro também, seja entre Rússia e Ucrânia, ou seja entre outras nações aí. Porque aquela região é uma região ainda que apresenta uma certa instabilidade, certo? A luta pelo território, a luta pelo nacionalismo nessas áreas, ela ainda é muito presente, muito marcante, e isso pode acarretar no futuro alguns embates, alguns conflitos. Beleza? Aí, para finalizar, eu tenho aqui, né, alguns líderes lá do leste europeu. Eu quero só chamar a atenção aqui para Lenin, né, o primeiro que surge aqui. Ó. Esse daqui,
ele foi ali o responsável, né, na Revolução de 1917, quando aconteceu a Revolução na Rússia, de chegar ao poder lá na Rússia e passar um determinado momento, né, colocando os ideais do socialismo, né, alinhado ali com as ideias de Karl Marx, né, entre outros pensadores e tal. Ele foi ali um dos propulsores nessa visão, com essa concepção de impor, de colocar, de desenvolver o socialismo, futuramente o comunismo e tal, né. Ele vai morrer, e vai ser, né, substituído depois, vai chegar ao poder esse camarada aqui, esse rapaz denominado Stalin, certo? Durante a Segunda Guerra Mundial, quando o RSS atacou a Ucrânia, a Alemanha ataca a Rússia, né, o RSS, e a URSS contra-ataca. Quem estava no poder naquele período, quem era o líder naquela época, era esse rapaz aqui, ó, certo? O Stalin. Tranquilo? Então, ele, durante a Segunda Guerra Mundial e no início da Guerra Fria, né, até meados da Guerra Fria ali, era o Stalin quem estava à frente da URSS, certo? E vale ressaltar que se alguns países ali do leste europeu não quisessem fazer parte do bloco, né, se unirem ali ao Stalin, ele colocava o exército vermelho lá nas ruas e o exército ia e fazia acontecer, certo? Os caras, eles eram um nível elevado. E, por fim, quando a URSS vai chegar ao seu fim, né, vai encontrar ali seus problemas, questões financeiras, muita corrupção, enfim, o Mikhail Gorbachev, esse camarada aqui, ó, certo? Ele é quem assume, né, o problema está lá, ele joga a bola aqui, mata no peito e a gente vai ter que fazer a transição. Não tem mais como sustentar isso aqui. Vou tentar fazer aqui duas reformas, né? Uma política e outra econômica, né, perestroika e glasnost, mas infelizmente essas reformas não surtiram os efeitos esperados e ele encaminhou, né, ao RSS para o seu fim, para que ocorresse uma transição, para que a URSS ela desaparecesse, deixasse de existir, automaticamente a Guerra Fria não iria mais continuar, ok? Porque o mundo tinha um receio de começar a Terceira Guerra Mundial, e automaticamente da independência dos países que faziam parte da URSS. Aí, nesse cenário, é onde vai surgir a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, certo? Então, a CEI ela vai ser constituída por esses grupos de países que faziam parte da antiga URSS, ok? Que hoje se encontram independentes, entre aspas, né? Porque ainda alguns continuam ainda dependentes do capital do dinheiro russo. Show? Deu para captar aqui as informações. Valeu, brigadão aí pela atenção. Espero ter sido claro nas minhas falas. Tchau, tchau. Até mais e valeu. Tamo junto.